Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e hoje eu quero compartilhar algo relacionado ao pecado. Quero falar sobre a dinâmica do pecado, aquilo que está descrito lá no início, ainda no livro da Gênese humana, Gênesis capítulo 3. Logo após a criação, a formação de todas as coisas, nós temos o fatídico episódio da queda do homem através da obstinação do seu próprio coração. Eu quero compartilhar alguns versículos de Gênesis 3 com você. Assim está escrito, Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta para a mulher. Lá no versículo 6, a cena continua e está escrito assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Irmãos, aquilo que está descrito aqui em Gênesis 3 é a dinâmica de todo o pecado, a forma como ele se constitui. Tudo aquilo que de alguma forma nós vemos como atos pecaminosos ao longo de toda a Escritura, nós vamos observar que ele passa por essa estrutura que assim foi exposto aqui logo no início ainda da formação do desenvolvimento humano, daquilo que Deus havia feito, planejado e programado. O pecado, ele tem alguns passos para ser consumado, e o último passo somente do pecado é o seu ato físico, ali propriamente o ato pecaminoso. Nós vamos observar aqui que nesta dinâmica do pecado, os passos que antecedem o ato propriamente dito, eles são tão pecaminosos quanto o próprio pecado. A Bíblia nos ensina aqui que a serpente ali, a primeira incorporação de Satanás aqui nessa terra, vem como uma fala, vem como uma opinião, como uma estrutura verbal ali, fazendo com que exista uma confusão da palavra do próprio Deus. A serpente coloca uma dúvida na mente da Eva naquele momento ali e faz ela pensar. Esse é o primeiro passo da dinâmica do pecado. O inimigo, ele sempre vai semear uma dúvida através de uma fala, através de um posicionamento, através de uma filosofia humana, qualquer situação relacionada à questão verbal. O pecado, ele sempre começa dessa forma, como uma mentira de Satanás procurando colocar dúvida nas nossas cabeças. O segundo passo do pecado é que quando essa dúvida entra nos nossos ouvidos, os nossos olhos também começam a enxergar coisas diferentes daquilo que Deus planejava que nós estivéssemos visualizando ou vislumbrando. A Bíblia nos ensina aqui que a mulher olha para o local onde aquela dúvida do inimigo havia gerado aquela inquietação no seu coração, e quando ela olha para o pecado, ela olha para aquela situação pecaminosa, ela vê que aquilo era agradável aos seus olhos. A mentira entra, os meus olhos começam a procurar algo que venha em concordância com essa mentira, e eu começo a me sentir agradável, eu começo a me sentir atraído por aquela mentira que Satanás estava colocando na minha mente. No segundo passo, depois dos olhos, vem o desejo. A palavra diz aqui que a árvore se torna desejável a Eva naquele momento. Vem a mentira, vem a contemplação e logo vem o desejo pecaminoso. E logo após esse desejo pecaminoso, existe o toque, o flerte com o pecado ali. Toma-lhe o fruto, é o próximo passo. Ela pega, ela começa a relacionar com aquilo que de alguma forma seria ali o ato pecaminoso. E no último episódio disso, ela come e consuma aquilo que seria somente uma sugestão do inimigo, uma tentação do inimigo. Nesse último passo aqui, o pecado, ele acaba sendo consumado através do consumir deste fruto que a Bíblia relata aqui. E logo após este último passo da consumação do pecado, o que acontece é o que acontece normalmente com todas as pessoas que assim se envolvem. Elas não ficam sozinhas nisso. Elas partilham daquilo que de alguma forma o inimigo assim colocou sobre a sua vida. Esta é a dinâmica do pecado. Nós podemos barrá-lo em qualquer uma dessas etapas. Nós não somos obrigados a ceder nem às mentiras, nem aos olhares, nem ao flerte, muito menos à consumação. Eu acredito que Deus permitiu que ele acontecesse assim em etapas para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos arrependermos conforme eles forem passando, essas etapas elas forem discorrendo ali ao longo das nossas vidas. Nós precisamos aprender a discernir, a estarmos vigilantes. Não permita que uma etapa atravesse para outra, que atravesse para outra, até chegar no momento em que exista ali a consumação do seu ato pecaminoso. Eu preciso lembrar você aqui que tentação como a inicial que a serpente fez aqui com a Eva, qualquer um de nós está sujeito. Até o próprio Jesus passou por tentações deste calibre, desta forma. Só que nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, estarmos dispostos e preparados a confrontarmos essas mentiras, essas dúvidas que Satanás tenta semear nos nossos ouvidos espirituais, nos nossos olhos espirituais, tentando nos motivar a cometer os pecados. Nós precisamos estar treinados, capacitados, habilitados, e isso só se faz de uma forma, irmãos, com uma vida reta, uma vida buscando ao Senhor todos os dias, uma vida relacionando com a palavra de Deus, porque nós precisamos aprender a responder às mentiras que Satanás coloca na nossa mente, através dos nossos ouvidos, através da palavra de Deus, assim como bem nos mostra o Senhor Jesus ali
quando é relatado ali em Lucas 4, nos evangelhos ali sinóticos está descrito as passagens onde diz que Jesus foi tentado. E assim sejamos nós, que nós estejamos vigilantes. Talvez você esteja em uma dessas etapas que eu compartilhei com você aqui nessa manhã. Aprenda, ou melhor, tome uma decisão hoje, retroceda, faça com que essas etapas que foram avançando ao longo dos dias sobre a sua vida, elas venham voltarem, venham retroceder, elas venham se encolher, que você, talvez você já esteja na primeira, segunda, terceira ou quarta etapa deste pecado aqui, que você retroceda nessas etapas e volte ao início qual o Senhor preparou para as nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Falamos de um assunto hoje que é um assunto talvez dos mais relevantes, Senhor, de toda a escritura bíblica. Falamos sobre aquilo que o inimigo semeia sobre as nossas vidas. Falamos sobre esta formatação, a formação do pecado, e nós queremos aqui, Senhor, receber da parte do Senhor algo novo, Senhor. Que o Senhor alimente o nosso discernimento, Senhor, nosso discernimento espiritual, que nós estejamos sensíveis e nós não venhamos cair em nenhuma das ciladas. Se nós estivermos avançando em algumas dessas etapas, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa assim nos convencer do pecado e que nós venhamos retroceder diante dessas etapas para que nós possamos estar novamente alinhados com a nossa vida conforme assim o Senhor planejou. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, esta é a nossa oração nessa manhã, Pai. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. E em nome de Jesus, não despreze esse ensinamento. Talvez seja um pouco diferente dos devocionais que nós temos feito ao longo de todas as manhãs, mas é algo que precisa, sim, ser entendido, compreendido, para que nós tenhamos as armas corretas necessárias e principalmente o discernimento para lutarmos contra as investidas do inimigo. Que Deus abençoe sua vida.